Mateus capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 1, tá bom? A Bíblia do Senhor diz assim, presta atenção, tá? Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém, até aí, feche os olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez nessa noite, porque a tua presença é real nesse lugar. E Senhor Jesus, sobre essa palavra, Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale profundamente conosco nessa noite, que o Senhor cause transformação, Senhor, nos nossos corações nessa noite, e que a única voz ouvida neste lugar, Senhor, seja a voz do Senhor Jesus, do teu Espírito Santo, que eu seja apenas uma ferramenta do Senhor aqui, que não seja nada do meu coração, mas sim do teu coração para nós, Pai. Assim nós oramos e te entregamos esse momento, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Bom, esse texto é um texto bastante conhecido, e a gente vê aqui, que quando começa o texto dizendo, diz que quando ele descia do monte, grandes multidões o seguiam. Isso porque, enquanto Jesus esteve na terra, Jesus curou muita gente, ensinou muita gente, falou sobre muitas coisas importantes com relação à lei, com relação ao reino de Deus, com relação a como nós deveríamos viver. E quando ele passava em um lugar, algo sempre extraordinário acontecia. Sempre Jesus causava transformação nos lugares onde ele passava, e isso fez com que aos poucos Jesus começasse a ganhar fama nos lugares onde ele passava. Ele ganhava fama por aquilo que ele fazia. E aí, quando a gente chega nesse texto aqui, a gente começa a ver que muitas pessoas o seguiam porque ouviam da sua fama, de ser alguém que ensina, ser alguém que cura, ser alguém que anda com os pecadores, ser alguém diferente no meio de todo mundo. As pessoas o seguiam por causa disso. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que é exatamente isso que acontece com esse homem, que não tem um nome citado aqui, mas é um homem chamado leproso. Esse homem leproso, ele ouve que Jesus estava passando por aquele lugar, e esse homem leproso, a Bíblia diz que ele vai até onde Jesus estava. Por quê? Qual é o ponto? Porque se Jesus é alguém que está fazendo milagres, se Jesus é alguém que está curando as pessoas, se Jesus é alguém que está transformando a realidade de alguém que está mal, esse homem que era um leproso enxerga a perfeita oportunidade de uma mudança radical de vida. Então você imagina, você sabe que você precisa de uma nova esperança, está mal como aquele leproso, já com uma sentença de morte sobre ele, porque a lepra já estava destruindo ele. E aí de repente ele ouve dizer que um homem que estava curando todo mundo estava passando naquele lugar. Ou seja, é a oportunidade perfeita de uma mudança radical. Agora, por que esse homem leproso, ele nos ensina algumas coisas importantes? Por quê? Porque quando a gente olha para ele, a gente vê que a perspectiva de vida dele já não era algo muito além daquilo que era curto, vamos dizer assim. A perspectiva de vida dele era pequena. Por quê? Porque a lepra, gente, ela é uma doença que hoje a maioria das pessoas conhece como hanseníase. Mas a lepra, ela é uma doença que naquela época ela era terrível, porque ela começa a aparecer manchas no corpo, ela começa aos poucos ir matando a sensibilidade da pele, começa a matar os tecidos, começa a corroer a pele até chegar nos nervos, ela começa a se alastrar no corpo do ser humano, ela começa a tomar uma proporção muito maior. Aí vai passando o tempo, a pessoa, além de perder a sensibilidade, de ficar com um aspecto muito ruim, muito feio, fica um negócio tenso, além de tudo, ela começa a ficar cada vez mais fraca. Em alguns casos as pessoas perdiam os membros do corpo porque já não sentiam mais,
não sentiam, não tinham sensibilidade à dor, a nada. E aí, ia passando o tempo, eles perdiam a visão, ficavam cegos. E o pior de tudo é que muitas vezes demorava para alguém perceber que tinha lepra. Naquela época era um processo difícil de se observar. Então, quando a pessoa percebia que ela tinha lepra, e a lepra era uma doença extremamente contagiosa, ou seja, imagina, se eu tivesse lepra aqui, ninguém poderia nem chegar perto de mim, eu não poderia tocar em ninguém, porque senão a pessoa ficava leprosa também. Aí o que acontece? Quando a pessoa percebia que estava com lepra, já era tarde. E aí, gente, olha só, para piorar um pouco, além de toda essa questão física, vocês estão entendendo, né? Além dessa questão física que acontecia por causa da lepra, ela também tinha um problema social, emocional e espiritual que ela gerava na vida do ser humano que tivesse lepra. Por quê? Porque segundo a lei, uma pessoa que fosse leprosa, a partir do momento que ela era identificada como leprosa, ela tinha que abandonar tudo. Ela tinha que abandonar os bens dela, abandonar a família, ela tinha que sair imediatamente e ir para um lugar longe, afastado da cidade, para não correr o risco de contaminar outras pessoas. Então a pessoa tinha que sair, tinha que ir para longe, para um lugar chamado leprosário. Leprosário, olha que nome feio, né? Leprosário. E aí, quando a pessoa ela ia para o leprosário, ela chegava lá e encontrava outras pessoas com o mesmo problema que ela. Gente já lá mal, com aspecto ruim, esperando a morte. Então, para a sociedade, aquele homem ele era considerado um imundo. Para a sociedade, aquele homem era considerado alguém sem esperança, sem perspectiva. Era alguém que estava já condenado à morte, não tinha o que fazer. Imagina só, imagina você numa situação como essa. Você está de repente bem, você descobre que tem lepra, e você é obrigado a sair, abandonar tudo imediatamente, e ir para um lugar longe, sem dizer tchau, sem dar abraço em ninguém, sem nada. Ninguém podia nem chegar perto de você. E aí, gente, uma pessoa então com lepra era uma pessoa menosprezada, uma pessoa desprezada, uma pessoa sem perspectiva nenhuma. E aí, gente, o que eu quero que você comece a entender comigo, e a palavra de Deus ela é perfeita em nos ensinar algumas coisas, é de que a lepra, gente, essa doença terrível, ela parece muito com o pecado e com o que o pecado faz na minha e na sua vida. Porque o pecado, como a lepra, ele sempre começa pequeno. O pecado ele começa a entrar por pedaços ou por lugares pequenos, por brechas pequenas que a gente abre na nossa vida. Começa a entrar e aos poucos ele começa a contaminar quem nós somos. Um coração que Jesus te deu, que é para ser um coração limpo, um coração santo, a lepra não, o pecado ele começa a corroer, ele começa a contaminar. E com o passar do tempo, aquilo que era pequeno começa a se alastrar, começa a ficar algo grande, começa a tomar uma proporção maior do que era lá no comecinho. E assim como a lepra também, tem muita gente que demora a perceber o problema que o pecado está causando dentro da sua própria vida. Então o pecado, ele parece muito com o problema que a lepra fazia. O pecado ele vai nos corroendo por dentro, ele vai sempre nos matando por dentro. E sabe o que é pior ainda com relação ao pecado? Que muitas vezes nós nos acostumamos com o pecado. Muitas vezes nós estamos sendo contaminados, estamos saindo do lugar onde Deus quer que a gente esteja, estamos indo para o nosso leprosário, ou vamos trazer para o pecado, não, vai ficar ruim, pecadário, né? Vai ficar ruim, tudo bem. Não, vai ficar ruim, esquece isso. Beleza, nós estamos indo, se afastando da presença de Deus, perdendo a sensibilidade da nossa vida com Deus, nossa vida boa. E pior do que tudo, às vezes nós estamos nos acostumando, e mais do que isso, gostando do pecado, gostando do que ele faz na nossa vida. Eu estava conversando vindo para cá, eu estava em Serra Negra, a gente está tendo um treinamento lá, e eu vim para cá para o culto, e eu estava vindo junto com o Levi, que ministrou louvor aqui, nós estávamos vindo, e nós estávamos conversando de como às vezes a gente acaba tratando de uma maneira diferente os problemas da nossa vida. Tipo assim, quando você lê lá, o fruto da carne é a imoralidade sexual, você fala assim, nossa, essa palavra é muito ruim,
Mas a verdade é que quando você traduz isso para a nossa vida prática mesmo, você vai ver que tudo que representa a imoralidade sexual são coisas que nos atraem, são coisas que nos chamam a atenção, são coisas que são, entre aspas, até prazerosas, mas que no final nos levam para um caminho de destruição. A mesma coisa acontece com sexo, drogas, independência. Se tem uma coisa que o pecado gosta de se apropriar, é a independência. Você não precisa de ninguém, você não precisa dos seus pais, você não precisa de boas amizades, você não precisa nem ir à igreja, você pode ser cristão onde você quiser. E aí, gente, o que acontece? Assim como a lepra, o pecado, ele vai pegando a oportunidade de crescimento dentro da nossa vida, e ele vai nos destruindo. E aí, gente, sabe o que é pior? O pior de tudo isso é que, assim como a lepra gera também um problema social, o pecado também gera um problema social, um problema espiritual, um problema emocional, porque o pecado também gera para nós cada vez mais culpa, gera condenação. Quando a gente vive uma vida de pecado e você entra num lugar como esse, onde a presença do Senhor está, parece que algo dentro de você começa a dizer: você é um hipócrita, o que você está fazendo aí? Logo você que estava em pecado, agora você vai chegar na igreja, bonitão. Então o pecado, gente, ele é algo que às vezes nos parece bem atraente, é algo que nos parece bastante prazeroso em alguns casos, mas quando você olha para o que ele causa, assim como a lepra, está nos levando para um caminho de destruição, está nos afastando do lugar onde nós fomos feitos para estar, e nos levando para um leprosário, um lugar onde você só vai viver com gente que está vivendo a mesma realidade que a sua. E aí, gente, quando a gente olha para o texto, então, a gente vê que naquele dia, que esse leproso que está vivendo essa realidade que nós estamos falando, naquele dia Jesus estava passando naquele lugar, Jesus naquele dia estava lá, ou seja, a oportunidade perfeita. E aí, essa também é uma grande realidade para mim e para você, sabe por quê? Porque assim como aquele homem, quando ele ouve falar sobre Jesus, quando ele descobre que Jesus estava passando naquele lugar, e que Jesus era o único que podia transformar aquela realidade condenada dele em algo diferente, em vida nova, ele pensa: eu não posso perder a oportunidade de ir até o lugar onde essa pessoa está. E por que eu digo que essa também é uma realidade para mim e para você? Porque muitas vezes nós estamos no ambiente onde Jesus está, muitas vezes nós estamos no lugar onde Jesus, que é aquele que cura, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que muda a realidade, aquele que tira condenação, aquele que tira a culpa, aquele que apaga aquela dor, aquele sentimento de incapacidade. Jesus, ele vem, ele tira tudo isso. Jesus é o único que pode fazer isso. Jesus é o único que pode transformar a nossa vida, Jesus é o único que pode transformar a nossa realidade, Jesus é o único que pode tocar nas suas feridas e ao invés de piorar, Ele pode limpar e te dar uma nova realidade. Jesus é o único que pode restaurar alegria para alguém que está cansado, abatido, sofrendo, triste. Jesus é o único que pode fazer isso. E aí o que acontece? Assim como aquele leproso estava naquela realidade, Jesus estava passando, eu tenho uma notícia para te dar: Jesus está neste lugar aqui. O mesmo Jesus que encontrou com aquele leproso naquele dia é o mesmo Jesus que está neste lugar, é o mesmo. E se Jesus é aquele que pode mudar toda essa realidade que nós falamos, se Jesus é aquele que pode dar esperança para quem está perdido, se Jesus é a resposta e o caminho, a direção certa para quem não sabe para onde ir, e Ele está nesse lugar, nós precisamos aproveitar a oportunidade de ir até Jesus. Por que eu digo isso? Porque tem gente que às vezes está caminhando no nosso meio, tem gente que está em volta de nós e está considerando de que a vida e a morte é só uma questão de tempo. A pessoa olha para dentro de si e fala: cara, sinceramente eu estou tão afundado em pecados, estou tão afundado em escolhas erradas que eu não tenho mais jeito. Esse evangelho que tantos dizem por aí não é para mim, não é para mim. Talvez se o pastor soubesse da realidade da minha vida, ele saberia que não é para mim isso que está acontecendo.
mas Jesus é o que pode transformar a realidade, e Ele está aqui. Jesus, Ele está nesse lugar. E olhando para o texto, eu quero que você entenda, de que se Jesus, ou melhor, se você tem a oportunidade de estar no lugar onde Jesus está, há algumas coisas que nós precisamos aprender com esse texto, para que eu e você saibamos como agir. Quais são as atitudes então que eu e você, que podemos estar sendo encontrados como aquele homem leproso, só que ao invés de lepra, cheio de pecado, como que nós devemos reagir diante de um lugar onde Jesus está? Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo isso? Então olha só, a primeira atitude, que é muito importante, que a gente vê nesse texto, é a atitude de coragem. Vira para quem está do seu lado agora, mas calma. Você vai falar com autoridade. Vai dizer para ela, essa pessoa assim, atitude de coragem. Dá uma cobrança já, beleza? Então vai, fala aí para quem está do seu lado, atitude de coragem. É coragem. Atitude de coragem. Olha só, acompanha comigo no texto que a gente leu. Mateus 8:2 diz: um leproso aproximando-se adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Olha só uma coisa aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que o leproso tinha que viver no leprosário, certo? Leproso tinha que estar afastado do lugar onde as pessoas viviam. O leproso não podia estar no lugar onde as pessoas estavam, ele não podia. E se ele fosse visto andando num lugar aonde ele não deveria estar, as autoridades podiam até condenar ele à morte, podia matar ele. Então o leproso, ele tinha que estar no lugar. E olha só que coisa maluca, imagina, olha essa pressão, galera, olha isso aqui. Quando o leproso tinha que se movimentar por alguma região em volta da cidade, ele tinha que pôr a mão na boca, para não correr o risco de contaminar ninguém. Ele tinha que pôr a mão na boca, e ele tinha que andar gritando: leproso, 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 leproso. Porque quem ouvisse ele falando leproso, as pessoas saíam de perto rápido, ó, se afastava. Porque imagina você, está andando aqui, ouvindo um cara falando leproso, 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 você vai ficar lá? Não, você não vai ficar. E aí o que acontece? A Bíblia diz para nós nesse texto, que independente de tudo isso que eu falei, independente dessa situação, independente do olhar das pessoas para esse cara, independente de como as pessoas encarariam o fato dele estar num lugar que ele não deveria estar, que ele deveria estar no leprosário, o fato dele correr risco de vida, das autoridades o pegarem para o matar, a Bíblia diz que aquele leproso, tendo ouvido falar de Jesus, ele decide se aproximar de Jesus. Repete comigo, ele se aproxima de Jesus. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É que na cabeça dele podia haver qualquer dúvida sobre o que poderia acontecer. Ele podia pensar: cara, será que se eu me aproximar por medo da lepra, Jesus vai se afastar? Ele podia pensar: será que quando eu chegar lá próximo dele, tendo lepra, as pessoas vão me matar, as pessoas vão correr, Jesus vai correr, sei lá o que pode acontecer. Tudo isso poderia passar na cabeça dele. Nossa, o que vão pensar de mim? Eu que estou mal, eu que estou aqui com uma condenação sobre a minha vida, eu que sou considerado impuro, o que eu vou fazer? Ele passa por cima de tudo isso e ele decide se aproximar de Jesus. Sabe o que eu estou querendo que você entenda? É que a primeira atitude que nós devemos ter na nossa vida sempre é uma atitude de coragem, de desconsiderar tudo que nós vivemos, desconsiderar os pecados que nós cometemos, desconsiderar isso, e quando estivermos no lugar onde Jesus está, correr para se aproximar dele, correr para se aproximar. Ai, mas o que eu vou fazer? Como assim eu vou ter coragem? Sei lá, o pastor está falando, parece que ele está falando comigo, parece que ele está falando da minha vida, aí ele vai falar para eu ir lá na frente orar, o que as pessoas vão pensar? Tem gente que é crente na igreja há uns 50 anos já e fala assim: nossa, se eu for para lá, as pessoas vão pensar, olha, eu sabia que esse cara tinha alguma coisa. Fala sério, quem nunca pensou isso? Ah, tudo santo, né? Só que olha só uma coisa, esse leproso nos ensina de que quando eu estou na oportunidade de Jesus transformar a minha vida,
Não importa o que os outros pensam, não importa as circunstâncias, não importa como eu estou, não importa o quão condenado, o quão sujo, o quão leproso eu sou, não importa, eu me aproximo dele. Eu me aproximo dele. E olha só, o que eu digo aqui com relação à coragem, eu não estou falando só a coragem de se arrepender e vir aqui à frente quando nós oramos, não é só isso não. Quando eu digo atitude de coragem, é atitude de coragem também de renunciar aos pecados que a gente vive no nosso dia a dia. É coragem de dizer não para amizades que são ruins para a sua vida. Tem gente que está vivendo está vivendo no leprosário e hoje está ficando cada vez mais envolto de pecado. Não é nem por culpa de si própria, é porque anda com gente ruim que te leva para esse lugar. Quando eu digo atitude de coragem, é a atitude de largar tudo isso para trás e falar: eu prefiro andar sozinho, mas com Deus, do que andar cheio, rodeado de gente que me afasta de quem me traz vida. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? É coragem para dizer não para o estereótipo que colocam sobre você, esperando de você alguma coisa. Coragem, atitude de coragem de abandonar um relacionamento tóxico que você vive, que só te afasta de Deus, que te deixa menino ou menina com vergonha diante de Deus por causa de atitudes de um relacionamento tóxico, de alguém que te força a fazer coisas que você sabe que você não deveria fazer. É isso que eu estou dizendo, é coragem de renunciar coisas que nos afastam de Deus para estar na presença daquele que pode me dar vida. Olha só, muitas vezes a gente deixa de provar o que Deus pode fazer no nosso coração, a gente deixa de provar uma vida de paz, sem culpa, sem pecado, uma vida sem restrição diante de Jesus, por falta de coragem de se aproximar dele. Deus estava me incomodando aqui. Tem gente que estava ontem chorando no quarto, orando, falando: Deus, eu não sei o que acontece, mas eu não tenho solução, eu não tenho jeito. Tem gente que estava desse jeito ontem. Deixa eu te falar uma coisa: atitude de coragem para se aproximar de Jesus. É isso que falta muitas vezes para nós. Sabe por quê? Olha só, a Bíblia diz que quando aquele homem se aproxima de Jesus, lá no versículo 3 diz que Jesus olhou para ele de volta. Jesus olhou para ele de volta. Às vezes você está parado no teu lugar, você está sofrendo sozinho, pensando: será que Jesus não vai olhar para mim? O que falta às vezes é uma atitude de coragem de se aproximar, porque quando você fizer isso, a palavra garante para mim e para você que os olhos dele se voltam sobre você. Olha só, nós precisamos ter a atitude de coragem para viver o que Deus tem para fazer no nosso coração, para limpar as nossas feridas, para limpar os nossos pecados, perdoar os nossos pecados. Coragem de ir até Jesus. A segunda atitude que eu quero que você guarde comigo, fala para quem está do seu lado: atitude de adoração. Eu acho que você pode falar um pouco melhor, falar mais forte. Vamos lá, vou contar até 3 e a gente fala junto, porque aí o pessoal que está assistindo online vai falar: uau, o pessoal está empolgado lá. Beleza? Vamos lá. Ó, a cena. Fala para quem está do seu lado: atitude de adoração. Ó, foi bom. No final vamos dar um aleluia e aplaudir, beleza? Vai ficar completo mesmo, adoração assim, cheia do poder, beleza? Vamos lá, 1, 2, 3 e fala: aleluia! É isso. Beleza, olha só, mesmo versículo que a gente leu diz: um leproso aproximando-se adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres pode me purificar. Olha só que coisa maravilhosa que eu e você a gente aprende aqui. Olha isso aqui, presta atenção. A Bíblia diz que aquele homem se aproximou de Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus, a primeira coisa que ele faz não é pedir: Senhor Jesus, me cura. Não é pedir: Senhor Jesus, me toca. Não é: Senhor Jesus, faz algo transformador, faz algo extraordinário na minha vida.
Embora ele quisesse tudo isso, o versículo diz para nós que não é isso que ele faz. A Bíblia diz que quando ele chega, ele se aproxima de Jesus, a primeira coisa que ele faz é se coloca de joelho e adora a Jesus. Sabe o que eu quero que você entenda? Guarda isso que eu estou falando aqui em nome de Jesus. Quantas vezes eu e você, quantas vezes a gente quer que Jesus primeiro transforme a nossa vida para depois a gente adorar? Quantos de nós estamos tentando arrumar ou esperando um motivo para adorar Jesus, sendo que o primeiro motivo para adorar Ele é Ele ser quem Ele é? Esse texto nos ensina de que a primeira coisa que aquele homem faz é adorar. Olha, presta atenção numa coisa, muitas vezes você chega aqui na igreja, você chega num culto, e você olha para os lados, você fala, cara, eu não estou bem para adorar, eu não estou sentindo nada. Talvez alguém esteja sentindo, mas eu não estou sentindo nada, não tem um arrepio, não tem um fogo queimando, não tem nada. O louvor, eu nem conheço o louvor. Como é que eu vou adorar assim? Olha só, deixa eu te falar. Adoração tem muito mais a ver com uma atitude sua de se prostrar diante de Deus, do que com o que Ele vai fazer na sua vida depois. A gente precisa desinverter essa lógica. A gente está esperando o toque de Jesus para depois adorá-lo, mas a Bíblia diz que esse homem adorou antes e depois Jesus o tocou. Então presta atenção, adorar a Jesus é uma decisão. Se você chega aqui na igreja e você está tudo bem com a sua vida, você está vivendo um bom momento com Deus, adore Ele com intensidade. Mas se você chega aqui quebrado, machucado, se você chega aqui culpado pelo pecado, parece que tem todos os olhos voltados sobre você, falando, nossa, olha esse cara, esse pecador aqui no nosso meio, deixa eu te falar uma coisa, decida adorar Jesus independente disso, decida adorar. Olha só, você não precisa conhecer a música, você não precisa estar sentindo um arrepio, você não precisa estar vivendo nada. A adoração tem a ver com uma decisão sua de falar, Jesus, eu dependo de você, minha vida é sua, eu estou prostrado diante de Jesus, eu estou prostrado diante de você, Jesus, porque eu reconheço que sem Ti eu não tenho nada, eu não sou nada. Vocês estão comigo aqui? Olha só, se entregar totalmente para Jesus, se prostrar diante dEle, mostra para Ele o quanto nós dependemos dEle. E mais do que mostrar para Jesus o quanto nós dependemos dEle, mostra para nós mesmos, mostra para Satanás, para quem estiver em volta do tipo, cara, eu não me importo com mais nada. Se eu estou na presença de Jesus, eu posso não estar sentindo nada, eu posso estar sujo, leproso, mas eu o adoro. Eu adoro. A gente às vezes está esperando um bom motivo para adorar, mas o texto diz, ele o adorou de joelhos. E aí, sabe o que é mais lindo ainda? Ele diz a seguinte frase para Jesus, ele de joelho, olha, vive essa cena comigo, o cara de joelho, prostrado diante de Jesus, ele fala a seguinte coisa, Jesus, te adorando, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Aquele homem, além de adorar Jesus, ele ainda, adorando Jesus sendo leproso, ele não esperou ser curado para adorar, ele adora sendo leproso, ele ainda diz, Jesus, eu não estou te adorando porque eu tenho certeza do que você vai fazer, não, é só se o Senhor quiser, mas independente se o Senhor vai querer me curar ou não, eu estou aqui, ajoelhado, prostrado diante daquele que pode me curar. Aquele homem se submete a Jesus, Senhor, eu te adoro, se eu serei curado ou não, agora já não me importa mais, se o Senhor quiser me purificar, amém, mas independente disso, eu estou aqui te adorando. Será que em nome de Jesus, a partir de hoje, você pode começar a praticar uma vida de adoração um pouco mais intensa? Será que você pode parar de esperar algo extraordinário acontecer para começar a adorar? Porque talvez é quando você começar a adorar que algo extraordinário vai começar a acontecer. Desinverte a lógica hoje. E aí, depois, Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para ele, Jesus toca nele,
Aquele homem é curado, e aí há uma terceira atitude que eu quero que você entenda, que agora está baseado naquilo que Jesus diz para ele. Olha só, repete comigo aí, fala para quem está do seu lado, fala: atitude de obediência e consagração. O texto diz: em seguida Jesus lhe disse, depois do homem ter sido curado agora, a Bíblia diz, Jesus olha para ele e diz: olha, não conte isso a ninguém, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Olha só, Jesus havia curado aquele homem fisicamente. Antes a lepra, que o tomava por completo, de forma visível, Jesus já tinha resolvido esse BO. O toque de Jesus já tinha curado. Mas Jesus sabia que ainda precisava de uma transformação maior, precisava de uma cura social, uma cura emocional, uma cura espiritual para a vida daquele homem. A lepra já estava resolvida, mas havia ainda um jugo de impureza sobre a vida daquele homem. As pessoas, mesmo ele tendo sido curado, ainda olhariam para ele e ainda não acreditariam na cura. Por isso Jesus ele manda ele ir até o sacerdote, porque para a lei era necessário que o sacerdote atestasse que aquele homem estava são, que ele estava curado e que ele poderia viver no meio da sociedade. E o que eu quero que você entenda, que Jesus está nos ensinando hoje, através dessa atitude, é que aquilo que Ele faz na nossa vida, aquilo que Jesus faz na nossa vida, não pode ser um evento isolado na nossa história, não pode ser um evento isolado de um dia, que você teve um encontro com Ele. Não, a mudança ela tem que ser muito maior. Basicamente o que Jesus está dizendo para aquele homem é: antes de falar qualquer coisa para qualquer pessoa, antes de sair se tornando vulnerável, falando daquilo que eu fiz, antes de sair anunciando, se tornando um alvo fácil para as pessoas, para o jugo das pessoas, se apresente ao sacerdote para que ele veja a tua mudança. Sabe o que Jesus está ensinando? Jesus está querendo dizer: olha, hoje você foi curado da lepra, mas eu preciso que você viva no lugar, você vá, se apresente no lugar onde as pessoas vão olhar e atestar a tua mudança. É o sacerdote que poderia fazer isso. O que ele está falando é: não tenta voltar para a sua vida normal sozinho. Se você tentar voltar, sair do leprosário e tentar resolver tudo sozinho, a partir de agora ninguém vai conseguir atestar a tua mudança. Você precisa de cuidado de alguém que vai validar aquilo que você está falando, aquilo que você está vivendo. O que eu quero dizer para você é que talvez você tenha vivido, ou já viveu, ou vai viver nessa noite um encontro pessoal com Jesus que transforma, mas a partir daí você precisa continuar uma vida, para que pessoas que vão caminhar com você vão te ajudar a voltar para esse lugar, e não voltar para o leprosário. Ser pastoreado, ser cuidado, ser discipulado. Aí olha só, ainda ele diz, depois disso ele fala: apresente a oferta que Moisés ordenou. Sabe o que Jesus está dizendo? Obedece à lei. Você foi curado hoje, você acha que você não precisa fazer mais nada, mas a partir de hoje você precisa começar a obedecer à lei. Eles obedeceram a lei te mandando para o leprosário, obedece a lei hoje voltando a viver uma vida diante dela. Sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você? Continue tendo a atitude de coragem de viver uma vida de consagração na palavra. Se não, gente, sabe o que acontece? Por que Jesus fala tudo isso para aquele homem? Porque se ele não vivesse tudo isso, se ele não se apresentasse para o sacerdote, se ele não fosse cuidado, se ele não fosse acompanhado, se ninguém validasse aquilo que Jesus tinha feito na vida dele, a chance dele voltar para o leprosário era grande. Mesmo curado, se ele voltasse para o leprosário, ele ficava doente de novo. Olha só, talvez, tem muita gente que passa por um toque de Jesus, e aí começa a olhar para si próprio, e parece que a própria mente, a própria consciência começa a dizer:
Para de ser doido, cara. Para de ser doido, menina. Esse lugar não é para você, seu lugar é no leprosário. O pecado tem muita força na sua vida. Tem vício. Tem coisa que não tem como resolver mais. Do mesmo jeito que muitas vezes, quando a gente sai de um encontro de Jesus, tem vezes que a gente pensa, a nossa cabeça parece que dizer para nós mesmos, volta para o pecado. Você não vai mudar coisa nenhuma, você não tem jeito. Você não tem jeito. Isso, infelizmente, acontece conosco. Por isso que Jesus, quando Ele está dizendo, Ele fala, olha, hoje o que eu fiz na sua vida é maravilhoso, mas não acaba aqui, você precisa continuar. Você precisa se apresentar, você precisa ser cuidado, você precisa ser pastoreado, você precisa ter alguém que valide isso que você está vivendo. Não é sozinho não, meu filho. Jesus, Ele está dizendo isso, e olha só, Ele fala assim, não conta para ninguém, porque tem gente que sai abrindo a vida para qualquer pessoa, mas o texto diz que Jesus fala para ele, depois de você se apresentar ao sacerdote, depois de você obedecer à lei, depois disso, isso sim vai servir de testemunho. Tem gente tentando testemunhar uma obra incompleta. E aí, gente, o que Jesus está querendo dizer para mim e para você você pode ter até sido curado, você pode ter sido transformado, seu pecado é perdoado pela graça de Jesus, mas se você não andar direito, você vai voltar para o leprosário. Não volta para o leprosário. A graça de Jesus para te levar para uma vida num lugar bom, uma vida saudável, uma vida de santidade. Seu lugar é com Jesus, mas a obra precisa ser completa. Não é uma obra pela metade, uma obra completa. Amém? Se coloque em pé no seu lugar. Olha só, o que eu quero que você preste atenção comigo é que a coisa mais linda desse texto, nós falamos sobre 3 atitudes: atitude de coragem, atitude de adoração e atitude de obediência. São 3 atitudes que esse texto nos ensina. Mas a coisa mais linda desse texto é a resposta de Jesus diante da atitude. Como eu disse, e nós lemos no texto, quando aquele homem se aproxima, quando aquele homem se ajoelha, quando aquele homem adora, olha só, Jesus olha para ele. Quantos de nós estamos esperando às vezes um olhar de Jesus para nós e nada está acontecendo? A Bíblia diz que aquele homem, quando faz isso, mesmo impuro, Jesus olha para ele. Mais do que isso, quando ele diz, Senhor, se tu quiseres eu posso ser limpo, a resposta de Jesus, agora olhando para ele, é: eu quero você limpo, eu quero você saudável, eu quero você com a sua vida restaurada, eu quero você bem, eu quero. Mais do que isso, a Bíblia diz que Jesus se aproxima dele também. Olha que coisa maravilhosa, aquele homem tem a atitude de coragem de se aproximar, mesmo sabendo que ele poderia contaminar Jesus. Quando ele toma essa atitude de coragem, quando ele adora, Jesus olha para ele, Jesus responde, ele fala, eu quero. E mais do que responder, Jesus se aproxima dele agora, e algo inesperado acontece. Sabe o que é inesperado? Lembra que eu disse, se alguém tocasse naquele homem, aquele homem iria deixar qualquer pessoa impura. Ninguém podia tocar nele. Aquele homem era impuro demais para que alguém tocasse nele. Talvez aquele homem, quando se prostrou, pensou, Jesus, talvez se o Senhor disser, eu vou ser curado. Mas Jesus vai e toca nele. Sabe por que Jesus toca nele? Porque Jesus está mostrando para ele, para a multidão, mostrando para mim e para você nessa noite, de que quando Jesus toca, não é ele que fica cheio de pecado, é você que fica sarado, é você que fica perdoado, é você que fica limpo, é você que fica curado.
Porque o toque de Jesus é um toque diferente. Não é um toque que traz o problema para ele, não, é um toque que traz a bênção para a vida da pessoa. A Bíblia diz que Jesus corresponde de uma maneira, como diz, cheio de compaixão. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu ele, seja curado e fique limpo. E no mesmo instante a lepra desapareceu e o homem foi curado. Deixa eu te falar uma coisa. Como eu disse, talvez você tenha vivido uma vida afastada de Deus. Talvez você tenha vivido uma vida cheia de pecado até aqui. Talvez você tenha carregado vícios na sua vida. Eu sei que tem gente que olha para vocês e pensa, mas eles são jovens demais para ter vício. Eles são novos demais para ter problemas. Não, não é possível. Mas só você e Deus sabe, às vezes, a culpa que você está carregando por algo que você tem feito. Talvez você tenha tentado viver uma vida com Jesus, mas não tem conseguido, porque a tua consciência fica te dizendo, o seu lugar é no leprosário, você não tem jeito. Tem gente que às vezes chega num ponto tão ruim da vida, que começa a pensar que somente a morte pode resolver o problema. Mas Jesus me trouxe aqui hoje para dizer para você, se você tiver uma atitude de coragem, de se prostrar e adorar, Jesus olha para você. O teu pecado que tanto te inferniza a vida, pela graça de Jesus é perdoado. O arrependimento seu é transformado agora em graça, em perdão, em limpeza. Como as pessoas consideravam você, tinha gente que antes estava olhando para você falando, essa menina não presta, esse cara não presta, esses caras só falam besteira, esse aí é crente, mas não vive nada de crente. Isso aí, Jesus ele pega, ele troca isso e fala, viu, atesta isso, muda hoje eu toco você, eu quero tocar você, eu quero perdoar teu pecado, eu quero te deixar limpo, eu quero te deixar puro, eu quero que você saia daqui com a certeza de que a vida nova para você, eu estou te dando, mas você ainda vai precisar viver uma vida, e escuta aqui, você não está sozinho, nós estamos aqui para te ajudar. Mas meu irmão, presta atenção, a cura só aconteceu na vida daquele leproso. O pecado só foi perdoado porque ele decidiu ter coragem de se aproximar. Feche seu olho agora onde você estiver. Olha só, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Não sei qual é o pecado que tem tentado corromper a sua vida. Eu não sei quem é que estava ontem no quarto orando e falando, ai, meu lugar é no leprosário. Mas eu quero te convidar nessa noite, independente das pessoas, independente do que pensam de você, independente do que já falaram, eu quero te convidar a ter uma atitude de coragem e se prostrar adorando Jesus, esperando, porque hoje vai ter toque de Jesus na sua vida. E se é com você que eu estou falando, em nome de Jesus, não tenha medo, com coragem sai do seu lugar, deixa eu orar por você aqui no altar. Não liga agora para o que estão pensando, não liga para o que vão falar, não liga para quanto tempo você vive aqui, não liga para nada. Aquele homem, talvez se ele se importasse com tudo isso, ele viveria leproso até o dia da sua morte, mas aquele dia ele decidiu não se importar, e a coragem dele levou ele até o altar, levou ele até os pés de Jesus, levou ele, a atitude de adoração transformou a vida dele. Nós vamos cantar uma música aqui, e enquanto nós cantamos, eu quero desafiar você. Se Jesus está falando com você, escuta, não sou eu. Se Jesus está falando com você, aonde você estiver, não tenha vergonha, tenha uma atitude de coragem, sai do seu lugar e vem até aqui. Hoje, pecado é perdoado, hoje vidas são transformadas, vidas são restauradas. Não tenha medo, tenha coragem, sai do seu lugar, vem até aqui, vamos cantar, e eu já volto.